Olá, amigos. Meu nome é Rosália Romão. Eu sou do Centro Espírita Discípulo de Jesus e para mim é uma alegria muito grande a gente conversar sobre essa passagem tão bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? É um capítulo que apresenta para nós a parábola mais conhecida nos meios não cristãos, que é a parábola do semeador. É o capítulo que apresenta para todos nós as características dos homens de bem. E é um capítulo que se inicia falando das características da perfeição, né? Porque Jesus olha para nós como perfeitos em essencial. Então, eu gostaria de começar o nosso estudo cantando uma música, cantando Jesus, através de Realmente Jesus, do grupo que atua. Em seguida eu farei a prece e nós começaremos a estudar o item 1 e 2 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. No teu olhar eu pude ver um mar azul, no respirar da imensidão eu pude ver teu coração. Sentimento, um exemplo a seguir. Esperança, te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente. Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar. Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar Jesus. Realmente Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos esse momento especial no Grupo Espírita Francisco de Assis, agora numa maneira mais moderna. Nós atingimos corações através das conexões tecnológicas.
mas com a alegria de reviver o Evangelho cada vez mais na modernidade. Que seja de muita paz o nosso encontro, que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o item 1 e 2 do capítulo 17, Sede Perfeitos. Muito interessante a gente pensar nesse capítulo, nesse mês de setembro, em que nós temos como ação no nosso país a prevenção ao suicídio. Pensar que por dia no nosso país 32 pessoas se despedem do seu corpo físico no caminho do suicídio. E pensar que de cada 10 casos desse, 9 poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos um olhar atento, uma escuta atenta, se das nossas bocas saíssem palavras de carinho, de entendimento, se as nossas mãos estivessem apostos para entrelaçar as mãos com esses irmãos em sofrimento. Pensar que quando uma pessoa se despede por esse caminho, muitas vezes ela não queria dar a Deus a vida, mas dar a Deus ao sofrimento. Então, que esse nosso encontro, nós lembremos e relembremos como é importante nos reforçarmos no caminho e na ação do Evangelho de Jesus, levando Jesus cada vez mais para cada coração e cada vez mais para o nosso coração. Jesus nunca disse que o caminho para alcançar o reino dos céus era fácil, rápido e livre de perigos. A cada dia se impõe um novo desafio. E esse ano de 2020 está muito desafiador. Muito desafiador porque nos convida a olharmos para dentro. Nos convida ao autoconhecimento, à autoaceitação, ao autoentendimento, ao autoperdão e à autocompaixão. Pensar em Jesus como esse instrumento do bem, como esse guia e modelo de amor, é pensar em um Jesus compassivo. É pensar em um Jesus que coloca o seu coração em ação para todos os seres. E quando eu digo todos os seres, é todos os seres mesmos, né? Todos os seres vivos da natureza. As aves, os lírios, cada coração de um homem que sofre nesse momento. É muito interessante pensar que a vinda de Jesus à Terra é um convite para que nós exerçamos a nossa capacidade de sermos melhores. O primeiro presente de Deus é a nossa vida. Uma vida vivida em múltiplas existências, né? Múltiplas encarnações. Esse espírito que nos habita e que experiencia como homem, como mulher, como negro, como branco, como rico, como pobre, como hétero, como homo, mas que veio com 2 objetivos, como nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo individual, onde para cada um de nós pode ser uma expiação ou uma missão, ou por que não dizer, dentro da nossa missão, quantas expiações?
o objetivo de nos melhorarmos, de desenvolvermos a nossa moral, nosso equilíbrio. Moral também, como dizem os espíritos, é regra do bem proceder. Como nós avançamos do simples e ignorante e como nós um dia chegaremos à perfeição. É essa a proposta de Jesus. Nosso objetivo individual é o nosso melhoramento. Mas nós não conseguiremos melhorar se nós não enxergarmos no outro alguém que também deseja melhorar. Alguém que também percorre um caminho que nós percorremos. Então, meus amigos, a grande proposta de Mateus, na citação que abre esse capítulo, capítulo 1, é de nós enxergarmos no outro essa humanidade. É de nós enxergarmos no outro um filho de Deus. Ainda que não tenhamos relações de afeto. O exercício da compaixão, tal como nos direciona e nos exemplifica Jesus, é o exercício da generosidade, é o exercício da bondade, é o exercício de devolução da humanidade à sua humanidade. Mas para que nós atinjamos a bondade, a generosidade, o exercício dessa humanidade em sua plenitude, nós precisamos prestar atenção plena às nossas emoções, aos nossos sentidos. Jesus lança sobre nós um olhar atento, fala sobre nós, não em como nós estamos, mas como nós desejamos ser e como nós podemos ser filhos de Deus, porque criados à sua imagem e semelhança. Jesus toca os nossos corações diariamente e espera o nosso avanço. Tentemos exercitar essa autocompaixão. Porque o primeiro corpo que nós agredimos na Terra é o nosso. Quando nós não lidamos com as nossas emoções. Quando nós não refletirmos sobre as nossas atitudes. Jesus nos convida nesse capítulo a refletirmos sobre as nossas atitudes com qualquer pessoa. E é muito interessante porque é sintomático no nosso país uma polarização. Uma polarização, sobretudo política. Uma polarização que nos impede a tomada de atitudes refletidas. E Jesus cita como um inimigo a ser amado um publicano. Veja bem. Alguém que se manifesta politicamente diferente de nós. Enquanto espíritas, meus amigos, a nossa reflexão é entender que dentro de cada coração habita uma tristeza muito grande. E que é o nosso objetivo na Terra respeitar cada coração. Respeitar o direito de cada ser se manifestar como esse ser acha conveniente.
A doutrina espírita, meus amigos, que elucida muitas questões, que é o cristianismo redivivo e que deve ser vivenciada ao clarão do Evangelho, como diz Emmanuel para todos nós. Nunca disse que nós espíritas temos que legislar sobre a vida de alguém. Nunca disse que nós espíritas somos os inquisidores do século XXI. A lei de Deus cabe a Deus. A lei dos homens cabe análise dentro das leis dos homens. E toda lei existe para que seja cumprida. Está além de nós, portanto, legislarmos sobre as encarnações alheias. Não é o nosso dever julgar as atitudes alheias, ainda que não concordemos. O nosso dever é olhar para dentro. É reconhecer-se digno de perdão. É reconhecer-se digno da felicidade. É reconhecer-se parte da humanidade. É reivindicar o direito de ser. Então, meus amigos, eu gostaria de fazer uma leitura da página e, em seguida, estou procurando meu capotraste aqui. E, em seguida, na verdade, eu vou cantar uma música, que é a música do Luiz Antônio Milé, e eu vou fazer uma leitura dos itens só para a gente fixar essa conversa e para a gente perceber como é importante a gente agir no bem, como é importante a gente entender esse Filho de Deus. A gente não faz ideia das dores que habitam os corações alheios. Então, o nosso dever é gentileza. O nosso dever é bondade. O nosso dever é o não ataque. Nós estamos vivendo um momento mundial em que se despediu da Terra há poucos dias um ator muito famoso nos Estados Unidos e no planeta, que viveu protagonista do filme Pantera Negra, o Rei T'Challa, né? O Chadwick. Durante 4 anos da sua vida, Chadwick lutou contra um câncer no cólon. Nós sabemos como é doloroso, como é um tratamento cansativo, como nós perdemos peso, como nós sentimos dor. É muito difícil. E ele preferiu não exibir, não publicar, não falar sobre esse momento da sua vida. Fez os filmes entre as sessões de quimioterapia, entre as internações, entre as operações. Quando um grande amigo dele o encontrou, por exemplo, e disse: "Você está muito magro, Chadwick", e ele falou para o amigo: "É que eu virei vegetariano". Ele não queria que o amigo soubesse a dor que ele estava passando. Chadwick e o Rei T'Challa devolveram a muitas crianças a sua autoestima, sobretudo as crianças negras, que agora tinham nas telas de cinema, nas revistas, né, na televisão, dentro das suas casas, cada vez mais, dentro das suas casas, um herói negro. E a gente vê a importância da representatividade, a gente vê a importância da visibilidade. Chadwick passou por muitos momentos de isolamento.
quando ele participou recentemente de uma campanha em rede social, apareceu muito magro. E as pessoas imediatamente caracterizaram aquela magreza como uso de drogas. Começaram a chamá-lo de rei do crack. Chadwick silenciou, porque o foco dele não eram as calúnias alheias. Chadwick exercitou o que Gandhi já nos lembrava no século passado. Eu não preciso perdoá-lo porque eu não me senti ofendido. O Chadwick tinha com que se preocupar. E definitivamente a sua ocupação não eram as críticas alheias, infundadas, agressivas, violentas, discriminatórias. Olha os legisladores atuando. Olha os inquisidores atuando. Muito menos preocupados com as resoluções das suas vidas e muito mais preocupados com as resoluções das vidas alheias. Meus amigos, esse é o convite que Jesus faz para todos nós, quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Existe um exercício muito proposto nas nossas casas espíritas, né? Que é imaginar quando Jesus nasceu para cada um de nós. E muitos de nós utilizam uma série de exemplos, mas eu gostaria imensamente que no nosso próximo encontro, todos nós, ao falarmos de quando Jesus nasceu para nós respondermos: Jesus nasceu para mim quando eu exercitei a compaixão. Quando eu olhei para cada ser dentre os bilhões existentes na Terra, essa grande casa, como um irmão meu em humanidade. Quando eu exerci atenção plena ao meu comportamento, passei a olhar com mais carinho, passei a escutar com mais atenção. Quando eu passei a sentir com mais honestidade, a falar com mais cautela, e abraçar a todo irmão, que a gente não faz ideia da dor interna. Jesus, meus amigos, esse grande exemplo para todos nós, ele diz que um dia nós entenderemos que somos deuses, porque somos filhos de Deus. Mateus, que abre esse capítulo, dos 4 evangelistas, é aquele mais preocupado com os sentidos. É aquele que fala dos clarões do Evangelho. É aquele que diz e relata Jesus dizendo: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O item 2 continua exatamente demonstrando para nós
o exercício dessa humanidade plena, o exercício dessa bondade, o exercício dessa generosidade, o exercício dessa atenção. O nosso maior medo é o medo de sermos descobertos. Descobertos na nossa fraqueza, descobertos na nossa impaciência, descobertos na nossa raiva desmedida, descobertos na nossa irreflexão. Jesus tem nos convidado todos os dias ao exercício dessa perfeição. Façamos a nossa parte, meus amigos. Ainda dá tempo. Então, eu gostaria de agradecer ao convite da Renata, agradecer essa energia positiva desse nosso encontro e propor a todos vocês um cuidado maior com vocês. Exercícios pequenos de autoaceitação, de autoperdão, de vivência da simplicidade, como nos propõe o Espírito de Francisco de Assis, que começa a sua oração mais famosa dizendo: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Sejamos esse instrumento da paz de Deus, que a paz que a gente tem agora, nesse momento, possa habitar o nosso coração durante muitos e muitos e muitos tempos. Nós escolhamos a melhor parte da vida, a parte da reflexão atenta e da ação amorosa. Então, como prece final, eu vou cantar a música Ele Veio, de Luiz Antônio Mileco. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Quando a noite sem estrelas Ele ilumina e as nuvens mais escuras Ele desfaz, Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Grande abraço, meus amigos. Fiquemos com Deus.